Quando Moisés, que cresceu no Egito como príncipe, voltou do exílio, ele confrontou o faraó com uma ordem muito importante de Deus. Deixe meu povo ir, mas o faraó, que era muito teimoso, disse não. Ele não se importava com o fato de os israelitas estarem sofrendo e queriam ser livres. Então Deus enviou 10 pragas ao Egito. A primeira praga foi muito estranha. O rio Nilo, de onde veio toda a água, se transformou em sangue. A água ficou vermelha e espessa. Cheirava muito mal e todos os peixes morreram. As pessoas não podiam beber nem usar a água. Foi um grande problema para todos, mas o faraó não mudou de ideia. Então, Deus enviou uma praga de sapos. Eles vinham do rio e estavam por toda parte, em casas, camas e até na comida. O barulho de todos os sapos era muito alto, mas o faraó ainda não escutou. Depois das rãs, Deus enviou uma praga de piolhos. Eles estavam por toda parte, rastejando nos cabelos e na pele. Eles faziam todo mundo coçar, até mesmo os animais. Foi muito desconfortável. As pessoas tentaram se livrar delas, mas foi impossível. Mesmo com esse desconforto, a mente do faraó ainda não havia mudado. Então a quarta praga chegou e animais selvagens começaram a aparecer em todos os lugares. Eles entraram na casa das pessoas e andaram pelas ruas, tornando tudo assustador e bagunçado. Muitos animais assumiram o controle, tornando inseguro sair de casa. Todos os lugares estavam cheios do barulho desses animais selvagens. Mas mesmo com todo esse problema, o faraó ainda não mudaria de ideia. A quinta praga foi muito triste. Uma doença atingiu todos os animais, como vacas, ovelhas e cavalos. Eles ficaram tão doentes que morreram. Esse era um grande problema para os egípcios que precisavam desses animais. As pessoas estavam muito tristes, mas o faraó ainda era tão teimoso quanto antes. A sexta praga foram furúnculos dolorosos. Feridas muito fortes que surgiram na pele de todos. Doeu muito, deixou as pessoas muito desconfortáveis e dificultou a movimentação. Era um lembrete constante das pragas contínuas. Mesmo com toda essa dor, o coração do faraó ainda estava duro. Em seguida, Deus enviou a sétima praga, uma enorme tempestade de granizo. Não era apenas granizo normal, eram grandes pedaços de gelo misturados com fogo caindo do céu. Ele destruiu as plantas e as árvores e machucou qualquer pessoa do lado de fora. O Egito nunca tinha visto uma tempestade tão violenta, mas o faraó ainda não cedia. Depois da saudação, Deus enviou a oitava peça, gafanhotos. Eles vieram em um enxame gigante e comeram tudo o que restou. Os campos, as árvores, todas as plantas, tudo foi comido. O céu estava preto com gafanhotos, mas o faraó ainda era teimoso e não queria mudar de ideia. Então veio a nona praga. Escuridão. Mas essa não era uma escuridão comum. Estava tão escuro que você não conseguia ver nada por 3 dias inteiros. As pessoas não podiam deixar suas casas e era assustador estar em uma escuridão tão profunda. Mesmo assim, o faraó não mudou de ideia. Finalmente, a última e pior praga chegou. Foi a noite mais triste do Egito. O filho primogênito de todas as famílias, e até mesmo o primogênito do faraó, morreu. Da menor casa do Egito ao grande palácio do faraó, todos estavam tristes e chorando. Esse foi o momento em que o coração do faraó finalmente mudou. Depois que o coração do faraó finalmente mudou, ele disse a Moisés: pegue seu povo e deixe o Egito. Então Moisés levou os israelitas para longe de sua vida de dificuldades, em direção à liberdade. Mas esse não foi o fim da história deles. Quando os israelitas empacotaram seus pertences e deixaram o Egito, ficaram cheios de esperança. Eles caminhavam com suas famílias e animais, carregando pães que nem tinham tido tempo de crescer. A noite estava tranquila, mas seus corações estavam cheios de alegria. Mas logo, o coração do faraó ficou duro novamente. Ele pensou: o que fizemos, deixando todas essas pessoas irem? Então o faraó mudou de ideia. Ele chamou seus soldados e preparou suas carruagens. Com seu exército, o faraó perseguiu os israelitas, mas queria trazê-los de volta. Os israelitas, vendo o faraó e seu exército se aproximando, ficaram aterrorizados. Eles se sentiram presos com o Mar Vermelho à sua frente e o exército do faraó atrás deles. Eles gritaram para Moisés com medo do que estava prestes a acontecer. Moisés lhes disse que não tivessem medo. Ele disse: fique quieto e você verá como Deus nos salvará hoje. Então Moisés levantou seu cajado sobre o mar e algo incrível aconteceu. Deus fez um forte vento soprar e as águas do Mar Vermelho se separaram. Os israelitas atravessaram o mar em terra seca com paredes de água em ambos os lados. Foi um
escapar, ninguém poderia ter imaginado. Enquanto caminhavam a noite toda, com seu caminho iluminado por uma luz milagrosa, eles se maravilharam com as vistas ao seu redor. Através das paredes claras da água, eles podiam ver peixes de todas as cores e tamanhos, nadando dentro e fora dos corais nas profundezas ocultas do mar. Eles viram criaturas que nunca tinham visto antes, maravilhas das profundezas que brilhavam com sua própria luz, lançando um lindo brilho no caminho à frente. Pela manhã, eles chegaram ao outro lado, a salvo do alcance do faraó. Quando o exército do faraó tentou segui-los pelo mar, as águas voltaram a se unir. As carruagens, cavalos e soldados foram todos varridos. O exército de Beron não podia mais ferir os israelitas. Depois de cruzar o mar, os israelitas sabiam que estavam realmente livres. Eles cantaram e dançaram, louvando a Deus pela grande fuga. Moisés e o povo olharam para o mar, agradecidos pelo milagre que os levou à liberdade. Essa incrível jornada mostrou aos israelitas que, com fé em Deus, até as águas mais profundas podem se separar, abrindo um caminho onde parecia não haver nenhuma.